Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas e principalmente entrando em conexão conosco, com os nossos amigos espirituais, nos nossos trabalhos aqui do Jefa. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam conosco, nos abençoando, nos iluminando, nos ajudando a melhor compreender as lições da noite de hoje e principalmente que nós consigamos colocar em prática um pouquinho daquilo que Jesus nos deixou, que os seus ensinamentos penetrem no fundo das nossas almas e que a gente consiga verdadeiramente colocar em prática aquilo que Jesus espera de cada um de nós, que é a prática do amor, da caridade, da benevolência para com todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos ainda no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós vamos ler os itens 11 a 17. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É um trecho, eu diria, pesado, né? Pesado assim no sentido, são palavras fortes, né? Mas que a gente vai ver que tem um sentido, né? Um significado muito profundo. Se a gente conseguir realmente praticar no nosso dia a dia e se a gente entender o sentido, né, dos ensinamentos de Jesus sobre isso. Então, iniciando aqui um trecho do Evangelho de Mateus. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de atáfona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Se a tua mão ou teu pé é motivo de escândalo, cortai-a e lançai-os bem longe de ti. É melhor que entreis na vida tendo apenas um dos membros do que tendo ambos e seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho é motivo de escândalo, tirai-o e lançai-o longe de ti. É melhor que entres na vida sem um olho do que tendo dois e seres lançado ao fogo do inferno. Tende cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem a face de meu Pai, pois o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e também no capítulo 5, versículos 29 a 30. A gente viu aqui duas palavras diferentes, né? Pendurasse ao pescoço uma mó de atáfona, e aí tem a explicação aqui embaixo. O mó, pedra de moinho que tritura e moe grãos de cereais, e a táfona, moinho de fazer a farinha. Então, só para a gente entender aqui o significado, né, desta passagem, né, do Evangelho, né, que às vezes a gente lê, não entende, né, e acaba nem procurando, né, o significado, né, e aí, pelo menos nessa versão do Evangelho aqui, nós temos o significado, né, dessas palavras diferentes, né, que fogem aqui do nosso vocabulário comum. Bom, seguindo ali o texto. No sentido comum, escândalo significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes de maneira ostensiva. O escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas evitam o escândalo porque o seu orgulho sofreria com isso, e a sua consideração em meio aos homens diminuiria. No entanto, que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta e suas consciências ficam tranquilas. Essas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. No sentido evangélico, o conceito da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais amplo. Seria por isso que nós não a compreendemos em alguns casos? Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda má ação, de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral.
É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens imperfeitos na terra têm inclinações para o mal, e porque as árvores ruins dão maus frutos. É preciso entender por essas palavras que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo aconteça, porque os homens, estando em expiação na terra, punem a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve algumas vezes de castigo para uns e de prova para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal, e que os homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Sendo assim, disse-a que o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunidade de homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Esse é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, e será o da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de local de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornaram felizes. Ai daquele que ocasionar o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, os homens que tiveram seus maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido por sua vez um mau filho, e sofre agora a pena de talião. Mas isso não desculpa o filho, e ele deverá ser castigado, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Uma metáfora enérgica, que seria absurdo se levar ao pé da letra e que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que se ela for instrumento de uma má ação. Melhor ser privado da visão do que ter os olhos servindo para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas vezes, coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Eu costumo dizer, bendito seja o Espiritismo, que nos dá o esclarecimento, que nos dá o conhecimento para entendermos melhor os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo não veio trazer nada diferente, mas explicar, por exemplo, essa parábola de Jesus, essa parte em que ele fala para arrancar a mão se ela for motivo de escândalo, porque é necessário que a gente se melhore. Não é que a gente tenha que renascer, então, sem um membro. Se nós conseguimos vencer as nossas más tendências, se nós conseguimos nos aperfeiçoar a ponto de poder pagar o mal com o bem, nós não precisaremos mais enfrentar situações como essas que nós temos, né, muitas vezes, de pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação, porque talvez, numa outra encarnação, tenha feito um mau uso daquele membro. Uma pessoa que nasce cega, por exemplo, talvez tenha abusado de sua visão, talvez tenha visto a maldade onde ela não existia, talvez tenha visto situações das quais ela poderia ter melhorado o ambiente onde ela estava e ela não fez, ela simplesmente fechou os olhos, se fingiu, como a gente brinca, se fingiu de morta, alegou demência, e aí nasceu com essa imperfeição. Alguém que não veio sem um braço ou uma perna, talvez tenha feito um mau uso disso. Então não é que nós precisemos disso, não é que Jesus, que Deus, quer que a gente nasça sem um membro. Ou, puxa, por que Deus permitiu que isso, por que Deus quis que isso acontecesse? Que aquela pessoa ou nascesse cega ou sem um membro,
ou que tenha perdido a visão, ou tenha perdido um membro durante a sua vida. Deus permite que isso aconteça como uma prova, muitas vezes dura, para que aquela pessoa consiga resgatar os seus débitos anteriores. E muitas vezes aquela pessoa pediu por aquela prova, pediu por aquela situação mais difícil. Ou participou do processo reencarnatório e sabia que enfrentaria isso porque, num passado de crimes, espiritualmente falando, ela tem a necessidade de quitar a sua dívida perante a lei de Deus, passando por essa provação, por essa situação difícil. Então o Espiritismo vem nos trazer esse esclarecimento, que nós muitas vezes passamos por situações difíceis, porque nós criamos essa situação difícil, porque nós proporcionamos esse escândalo nas nossas vidas. Porque se nós acreditamos que Deus é Pai de infinita bondade e justiça, seria inconcebível pensar que foi o acaso que fez com que passássemos por situações difíceis, que pessoas viessem numa miséria tremenda, com uma limitação física. Que Deus justo seria esse, que dá a uns uma saúde perfeita e a outros um monte de limitações. Então o Espiritismo vem nos ensinar isso. E vem nos ensinar também que ao nos depararmos com alguém que esteja passando por essa situação, por essa provação, que desperte em nós o sentimento de compaixão. Porque aquela prova será muito difícil para aquela pessoa passar sozinha. E ela vai precisar de toda a ajuda possível ao seu redor. E muitas vezes nós, como diz a oração de São Francisco, nós somos um instrumento da paz de Deus na vida dessas pessoas. Ajudar essas pessoas a vencer a sua situação difícil. Porque se acontecer com a gente, nós ficaremos muito felizes de termos alguém ao nosso lado nos ajudando. Se nós, no final da nossa vida, já com o corpo físico extremamente debilitado, se nós dependemos de alguém para as nossas necessidades básicas, ficaremos muito felizes se tivermos alguém ao nosso lado. Então, se você que de repente esteja passando por uma provação como essa, por exemplo, de cuidar de um doente, de cuidar de alguém que necessite dos seus cuidados, e esse alguém muitas vezes é uma pessoa muito cara na sua vida, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, alguém muito próximo, um animalzinho que esteja passando por uma situação difícil no seu restinho de vida, que a gente possa ter a coragem necessária, a compaixão necessária de auxiliar aquele ser que está ao nosso lado. Porque nós muitas vezes, como eu disse, criamos situações difíceis para a nossa vida. Mas nós podemos pagar tudo aquilo que fizemos de errado com o bem. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente não quer, a gente acha mais fácil e mais cômodo transferir a responsabilidade. Então que a gente se conscientize disso, porque o Espiritismo vem nos trazer muitas informações sobre a esse respeito, para que a gente tenha a coragem necessária de enfrentar as dificuldades que todos nós temos. E não porque Deus quer, mas que Deus permitiu que a gente possa resgatar os nossos débitos através das nossas provas, muitas vezes através das nossas expiações, mas sempre contando com a ajuda imprescindível de amigos queridos, encarnados ou desencarnados, que estarão ao nosso redor para nos ajudar, para nos auxiliar. Para que um dia, quem sabe, nós possamos habitar um mundo onde não haja mais a necessidade de situações como essa, que não haja mais a necessidade de escândalos, que não haja mais a necessidade de resgatarmos débitos anteriores, que a gente viva num mundo feliz, onde o mal não prevalece mais, onde as pessoas realmente se amam, se ajudam, não por uma obrigação social ou por uma conveniência, mas porque já faz parte do nosso ser. O ser evoluído, um ser que habita um mundo melhor. Então essas eram as nossas reflexões para a noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares.
pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.